Eu queria que o meu namorado tivesse me traído. De verdade. Porque traição é algo que as pessoas entendem. Tem um vilão, uma vítima, uma história com começo e fim. Mas o que ele fez comigo foi diferente. Foi mais silencioso, mais lento. E de algum jeito, doeu mais do que qualquer infidelidade. A gente estava junto havia 3 anos. Ele sempre foi aquele tipo de homem que precisava provar algo. Pra mim, pros outros, pra ele mesmo. Tudo que fazia tinha que ser impecável, impressionante. No começo, eu achava isso admirável. Pensava que ele só queria vencer na vida, ser alguém melhor. Mas com o tempo, percebi que ele não buscava evolução, e sim aprovação. Ele não queria ser amado, queria ser admirado. Um dia, ele disse que queria melhorar o nosso apartamento. Falou com entusiasmo, como se tivesse uma grande ideia. E eu, cansada das frustrações dele, apenas ouvi. No dia seguinte, chegou em casa com uma caixa enorme e um brilho de orgulho nos olhos. Dentro, havia um vaso sanitário inteligente, com aquecimento, sensores, luzes de LED e até conexão Wi-Fi. Eu ri. Achei exagerado, mas ele se ofendeu na hora. Você nunca acredita em mim, ele disse. Você sempre acha que eu vou falhar. Aquela frase ficou presa na minha cabeça. Eu não queria ser a pessoa que duvidava, então deixei. Deixei ele instalar o vaso sozinho, mesmo sem saber o que estava fazendo. Passei o dia ouvindo barulhos de ferramentas, registros abrindo e fechando e o som constante da água. Até que, de repente, o barulho mudou. Virou um estrondo. Desliga! Desliga! Ele gritou. Corri até o banheiro. A cena parecia um pesadelo. Água jorrando de um cano rompido, escorrendo pelas paredes, inundando o chão. Ele estava ajoelhado, tentando conter o vazamento com as próprias mãos. A água descia pelo corredor, e o vizinho começou a bater na porta, gritando que o teto dele estava vazando. Eu tentava ajudar, mas ele me olhou com raiva. Se você tivesse confiado em mim, isso não teria acontecido. Fiquei sem palavras, porque eu sabia que aquilo não era sobre o vaso. Era sobre ele. Sobre o quanto ele precisava provar que era bom o bastante, mesmo que isso destruísse tudo à volta. Naquela noite, dormimos em silêncio. O chão ainda molhado, o teto pingando. E o nosso relacionamento, pela primeira vez, parecia completamente vazio. Nos dias seguintes, ele se fechou. Evitava me olhar, respondia com frieza. Quando eu tentava conversar, ele repetia as mesmas palavras. Você nunca acredita em mim. E cada vez que ele dizia isso, eu sentia um pedaço de mim desmoronar. Como se amar não fosse suficiente. Como se eu tivesse que provar algo o tempo todo. Alguns dias depois, encontrei ele no banheiro, sentado no chão, olhando para o vaso quebrado e cheio de fios. Ele parecia exausto, derrotado. Pelo menos tentei fazer algo diferente. Ele sussurrou. Foi ali que entendi. Ele não queria um banheiro moderno. Ele queria se sentir capaz de fazer algo certo. Só que, ao tentar consertar a própria autoestima, destruiu o pouco que a gente ainda tinha. O tempo passou. O conserto custou caro. E o silêncio entre nós ficou insuportável. Até que um dia ele foi embora. Sem briga, sem aviso. Deixou um bilhete molhado sobre a pia. Você merece alguém que acredite mais do que questiona. Eu fiquei parada olhando aquele papel, enquanto a água pingava da torneira e borrava as palavras. E pensei, eu queria que ele tivesse me traído. Porque traição teria um motivo, um fim, uma raiva para sentir. Mas o que ele fez foi pior. Me deixou culpando a mim mesma. Hoje o apartamento está vazio. O vaso ainda está lá, silencioso, como uma lembrança do que sobrou. Às vezes à noite, eu ouço o som da água caindo e lembro de tudo que tentamos consertar. E tudo que acabou quebrando. No fim, o amor não acabou por falta de sentimento. Acabou porque um de nós precisava ser admirado, enquanto o outro só queria paz.